abraço para você, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição de O Tempo Esportes aqui nos canais de YouTube de O Tempo e O Tempo Esportes. E hoje não é uma edição comum, último dia do ano, último programa O Tempo Esportes de 2025. A gente está sempre aí com essa parceria com você. Muito obrigado a você que esteve com a gente aí em 2025 e vamos seguir junto em 2026, mas ainda tem muita coisa pra gente falar hoje pra você. Vamos lembrar como é que foi o ano, né? Vamos lembrar como é que foi o ano de 2025 de Cruzeiro, o ano de 2025 do Atlético. Vamos fazer uma seleçãozinha nossa aqui também, da equipe que tá aqui hoje, né? A equipe de O Tempo Esporte que tá no ar hoje. Nós vamos votar nos melhores, vamos lembrar como é que foi o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão e etc. Vamos ver como é que foi, então, a temporada dos dois grandes aqui de Minas Gerais. Lucas Maia. Tudo bem, Lucas? Fala, Seabra. Tudo ótimo. Último programa do ano, hein? Opa, que ano bom, né? O ano foi Você bom? falou aí da seleção, você e Rafa Nobre estão entre os meus titulares, tá bom? Ai. A puxação de saco aí, ô Rafa Nobre. Um abraço. Não, comigo ele tá falando a verdade, tá puxando saco, não. É? Com você que eu tô fazendo média. Olha. É o que ele tá sentindo. É 2-1 então? Beleza, então se prepara, tá? Prepara que Boa você tarde, sabe. Daniel Seabra. Tudo bem, cara? Como é que foi o ano aí, Tudo bem, Rafa? graças a Deus, foi ótimo. Tudo Foi beleza? ótimo. Esperando só pra poder destampar já primeiro. Tô brincando, Opa, ainda não, tá cedo. Tá. Calma, gente, calma que tá no final da tarde. Daqui a pouquinho, aí sim o negócio vai, né, dar aquela descambada, aí a turma fica à vontade aí pra... Mas vamos com calma, né, gente? Vamos com juízo, porque amanhã, 2026, tudo bem e tal, mas o ano continua, a vida... Mas já deve ter alguém já tomando uma vendo a gente, não? Mas isso com certeza. É? Isso aí Uma? É um brinde, então. Já tem gente aqui na Naipão já, meu filho, 5 horas da tarde já. Réveillon é isso aí mesmo. Mas antes da gente começar, deixa eu só passar um recadão bacana do Lélio Gustavo aqui, ó. Apail Diesel acompanhando você pela estrada. São mais de 3 décadas facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Apail Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de 3 décadas e meia de existência. Apail Diesel em BH, Betim, Sete Lagoas e Garapé e também online no apaildiesel.com.br. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes, na Apail tem, Clécio Guedes. Tô brincando, né? Porque o Clécio tá ali, sentado também. Grande Guimarãezão. Vamos então começar a falar de quem movimentou o Réveillon do torcedor, né? Literalmente o Réveillon, exatamente há um ano, exatamente quase, né? Porque vai ser daqui a pouco aí, daqui a algumas horas e tal. O Cruzeiro parava o Réveillon do seu torcedor anunciando Gabigol, anunciando... Tem até a lista toda aqui, ó. Gabigol, Dudu, Bolassi, Christian, Rodriguinho, Eduardo e Fagner. E logo na sequência teve a apresentação cabulosa no Mineirão. E aí, ô Rafa Nobre, o que o torcedor esperava nesse momento? Se a gente fizer aí um saldo, ele acaba sendo positivo, né? Por mais que a maioria aí acabou não emplacando, vamos dizer assim, tiveram alguns que corresponderam e, de um modo geral, o Cruzeiro acabou entregando o que esperava dele na tabela, né? Que era essa meta de conquistar uma vaga direta para a Libertadores agora de 2026 e acabou conseguindo, né? Se a gente for analisar peça por peça, talvez possa faltar aí algo de jogadores pontuais, e aí eu acho que o principal deles, claro, não tem que ser diferente, né? O Gabigol. É que faltou muito dele, faltou muito, um pouco mais de entrega dele talvez, né? Um pouco mais ou muito da entrega dele para que a gente pudesse ver o melhor do Gabigol para esse momento agora de 2026, que começa de uma maneira complicada para ele, né? Tendo que procurar um espaço, acredito que dificilmente ele vai permanecer no Cruzeiro, mas pelo menos ao que tudo indica, né? Pelo menos até esse momento, sem uma proposta concreta, a gente entende o Gabigol se apresentando para poder mostrar o que não mostrou em 2025 ou que ficou devendo em 2025. De um modo geral, para mim, um balanço positivo das contratações, mas de algumas peças pessoais ficaram faltando muito para o que a gente viu de um Cruzeiro em 2025, que principalmente o elenco faltou peças aí dessa turma. Quem ficou mais perdido aí foi do Gabigol em 2025 ou o Rafa Nobre nesse programa aqui na Caça. É 3, Ô, Lucas Maia, e essa relação de nomes aí que o Cruzeiro anunciou no Réveillon do seu torcedor, expectativa lá nas alturas, ela correspondeu, né? Mas sim, faltou alguma coisa. Eu acho que correspondeu mais ainda depois que o início foi um desastre, quase, né? Ou melhor, não vamos dizer desastre, mas vamos dizer que o início foi abaixo da expectativa. Depois, com o Leonardo Jardim, a coisa foi mudando e aí o ano terminou muito melhor
do que a gente já esperava, mas pelo tamanho da mídia que foi a apresentação cabulosa no início do ano, já a gente pode dizer que era muito esperado o Cruzeiro terminar o ano em terceiro no Brasileiro ou algo do tipo, porque a mídia que foi criada foi muito grande em cima disso, né? Eu tava outro dia conversando na redação com a Maria Gabriela Meirelles, um abraço pra Mabi, que eu duvido muito que nesse horário ela esteja nos assistindo, lá no Rio de Janeiro, mas a gente tava comentando que da apresentação cabulosa, talvez o jogador mais aplaudido, menos aplaudido ali, o Christian, foi o que, na verdade, na temporada mais mostrou serviço, né? O que é até curioso. O Gabigol, que foi o principal daquele dia, a estrela principal daquele dia, não correspondeu à altura. E o Dudu também deixou o barco no meio do caminho depois desse atrito leve aí com Leonardo Jardim. Outro que também foi muito prestigiado aquele dia, Alexandre Matos, não terminou a temporada no Cruzeiro. O Christian, o mais regular de todos eles, foi até o que teve menor apelo naquele dia ali. Claro, foi uma boa contratação, todo mundo sabia, mas quem teve o menor número de aplausos, talvez, ali, foi quem, na verdade, fez a melhor temporada desses que o Cruzeiro contratou. Mas boas contratações, a única que eu discordei mesmo desde o início foi a do Gabigol. Acho que pela mídia não compensa o futebol que ele já estava apresentando há um tempo no Flamengo. Mas agora, para 2026, a coisa muda para o Cruzeiro, o patamar é outro, principalmente pela forma que terminou 2025, Seabra. E naquele momento o Cruzeiro, o Pedrinho, na verdade, bancou a permanência do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, que vinha de um final de 2024 muito conturbado, e todo mundo esperava que ele ia sair, ou não ia sair, ou ia sair, ou não ia sair. Acabou que o Pedrinho bateu o martelo, bancou, e ele ficou até o Campeonato Mineiro no dia 27 de janeiro, depois daquele jogo contra o Betim. Me lembro que a gente estava fazendo o jogo no Mineirão, e o torcedor do Cruzeiro inteiro no Mineirão. Ei, empate, Diniz, né? Suco de caju. Empate, né? Empate, o Cruzeiro jogou mal a beça, foi mais um jogo ruim do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E ali o Cruzeiro manda embora, o Pedrinho manda embora o Fernando Diniz, e logo na sequência, no dia 4 de fevereiro, desembarca o português Leonardo Jardim. E aí o torcedor não sabia muito o que esperar, né? O Leonardo Jardim, ele até que era conhecido pelo trabalho que ele fez no Mônaco, mas ainda, obviamente, um mistério para saber como que ele iria performar no futebol brasileiro, que era algo que ele almejava, um ambiente que ele almejava trabalhar, mas ele nunca tinha conhecido de fato o futebol aqui no Brasil. Chega com uma expectativa alta, mas acho que o torcedor estava mais feliz pela saída do Fernando Diniz do que pela chegada do Leonardo Jardim naquele momento. E surpreendeu bem. O Alexandre Matos chegou da entrevista aí recentemente, dizendo que o Diniz fechou o ambiente no bom sentido, né, do Cruzeiro, resolveu o ambiente do Cruzeiro, os jogadores, e aí o Jardim só completou o trabalho, mas a gente sabe muito bem que foi muito mais do que isso, né? O Leonardo Jardim, ele atuou de uma forma muito protagonista, né, nesse ambiente do Cruzeiro, além do campo e bola, para a parte de organização, de gestão dentro do clube. Foi um ativo muito importante do Cruzeiro em 2025, um acerto gigantesco, talvez o principal acerto da gestão do Pedrinho. E, Rafa Nobre, o Leonardo Jardim já chega para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, um Campeonato Mineiro que o Cruzeiro chega aos trancos e barrancos. Aliás, ele estreia no jogo contra o Democrata de Valadares em Sete Lagoas, né? O Cruzeiro perdeu, o Léo Aragão falhou 2 vezes. Sim. Foi time reserva, né? Time reserva, uma coisa horrorosa. E no dia 22 de fevereiro, o Cruzeiro foi eliminado pelo América, 4-2 nos pênaltis, né? O Cruzeiro e a América empataram por 1-1 os 2 jogos das semifinais, e o Cruzeiro acaba eliminado nos pênaltis no Independência. O Cássio ainda pegou um pênalti no finalzinho, né? Um pênalti do Marlon, batido pelo Marlon do América. O Cássio defende e o Cruzeiro acaba eliminado. É um vexame do Cruzeiro no Campeonato Mineiro? Sim, é um vexame. Não dá pro Cruzeiro. Esse Cruzeiro de 2025 começou o ano, né, com uma expectativa muito alta. Não dava para imaginar sendo eliminado, com todo respeito ao América, mas um investimento muito menor, né? Com relação ao América, e como você destacou, era para ter acontecido ainda no tempo, ainda durante o jogo, né? Sem pensar em pênaltis. Na reta final, já no finalzinho, né? No finalzinho, o Cássio acaba defendendo o pênalti do Marlon e o Cruzeiro acaba levando essa disputa para os pênaltis, e ela acaba não acontecendo de forma positiva para o Cruzeiro. Eu acho que ali já deu uma ideia do que seria o trabalho, como seria a dificuldade do Leonardo Jardim para poder encontrar o jeito dele de encaixar os pensamentos dele, que seria completamente diferente. Teve uma ruptura, né, do que foi pensado o Cruzeiro do Fernando Diniz para o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Por isso que a gente sempre fala,
desse trabalho que precisa às vezes seguir, é muito difícil. Aqui no Brasil praticamente não acontece, né? Quando a gente escuta essa história de planejamento, mas planejamento mesmo, de fato, para entendimento de jogo, vamos dar sequência. Os jogadores foram contratados, eles têm uma ideia de jogo que não casa com a ideia de jogo do treinador. A prova disso é o próprio Gabigol, né? Que não consegue e não conseguiu se firmar com o Leonardo Jardim, muito por conta dessa ideia de jogo que é completamente, acho que faltou muito do Gabigol, mas falta muito também bater as ideias de jogo, ser exigido do jogador onde ele pode entregar mais do que ele tem e já mostrou na carreira que ele tem de potencial para aquilo, né? Então, quando isso não acontece, é claro que aí o treinador precisa encontrar maneiras para conseguir implementar a ideia de jogo dele. Bom, para o Cruzeiro, que conseguiu contratar um profissional de tamanho gabarito, né, para poder ainda durante o Campeonato Brasileiro, que custou não só essa eliminação do Mineiro, a gente vai comentar de outros fracassos também do Cruzeiro na temporada, mas custou também a eliminação na Copa Sul-Americana, né? E aí o Leonardo Jardim consegue encaixar as ideias de jogo dele durante o Campeonato Brasileiro. Ô Lucas Maia, e aí vem essa outra parte que o Rafa tá falando, dia 7 de maio. 7 de maio, o Cruzeiro é matematicamente eliminado da Copa Sul-Americana. Com o time reserva, o Cruzeiro ficou no empate com o Mushuc Runa por 1-1 lá no Equador. E esse, por incrível que pareça, foi o 4º jogo do Cruzeiro na Copa Sul-Americana e o primeiro ponto somado do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha perdido os 3 jogos anteriores. Faltando 2 rodadas e na lanterna do Grupo E, o time do Leonardo Jardim naquele momento não poderia mais alcançar o vice-líder, o Palestino, que tinha 9 pontos naquele momento. O grupo do Cruzeiro tinha o Mushuc Runa, o Unión, lá de Santa Fé, da Argentina, e o Palestino no Chile. Cruzeiro, o bicampeão Cruzeiro da Libertadores da América, foi eliminado na Copa Sul-Americana na primeira fase. Mais um fracasso, como o Nobre já tinha falado, mais um vexame do time na temporada, né? E se a gente for parar pra pensar, muito se falou nessa reta final de temporada da Copa do Brasil, que era o campeonato mais fácil pro Cruzeiro ganhar, porque tinha Flamengo no Brasileirão, etc. Mas olha a Sul-Americana. Olha os times que jogaram a Sul-Americana. A final da Sul-Americana esse ano teve um Atlético que estava mal com o Sampaoli, tentando organizar a casinha de um trabalho muito mal feito pelo Cuca, e o Lanús, que é um time muito ruim tecnicamente, comparado aos times de Libertadores, por exemplo. Então o Cruzeiro tinha um caminho tecnicamente, teoricamente, muito mais fácil, inclusive, na Sul-Americana, como foi na fase de grupos. Não conseguir ganhar de Mushuc Runa é um absurdo, né? Então mostra como que, completando aquilo que o Rafa disse, né? Como o Leonardo Jardim teve que mudar muito do Cruzeiro com o que ele tinha naquele momento. O Cruzeiro não conseguia entregar nada. A gente falou do Campeonato Mineiro, um gol do Cauã lá, do Cauã Barros, né, do América contra o Cruzeiro, numa falha de Lucas Silva e Lucas Romero no mesmo lance. Quantas vezes a gente viu isso acontecer nesse segundo semestre aí, ou depois dessa eliminação da Sul-Americana? Pouquíssimas vezes, né? Então o Leonardo Jardim teve que mudar demais o time do Cruzeiro, mudar a mentalidade, mudar esquema de jogo, até mesmo mudar a própria formação depois, mais pra frente, para justamente conseguir virar a chave pro Cruzeiro na temporada. E aí esse outro fracasso na Sul-Americana também foi um peso muito grande, que até deu ao Leonardo Jardim argumento para mudar, mexer no time e tirar medalhões e estrelas que estavam ali, né, Seabra? Aí vem a questão do Dudu foi embora, foi pro Atlético e tal, o Gabigol no banco e etc. No meio do ano aí o Cruzeiro contrata Arroio, Sinisterra, né, foi até bem ao mercado. E no Campeonato Brasileiro, nós já vamos acelerar o Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro começa o Campeonato Brasileiro mal e depois o time encaixa. O Cruzeiro termina em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, um campeonato que o Cruzeiro começou lá no início da temporada. Eu até falava, esse torcedor manda muito um bando, né? Você gosta? Daqui a pouco o cara manda, cadê o bando? Cadê o bando? Tá lá, tá aí. Mas o Cruzeiro começou um ano pavoroso, né? Ninguém esperava que o time ia encaixar dessa forma. E o trabalho do Leonardo Jardim surtiu efeito. O Cruzeiro foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro, com 70 pontos, né? 9 atrás do Flamengo, que foi campeão, 6 atrás do Palmeiras, que foi vice. O Cruzeiro teve o artilheiro, o Caio Jorge, coisa que não acontecia de 71, quando passou a se chamar Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro nunca teve. Não teve em 70, que foi o Tostão, né? Ainda era Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, aquela época, né? Das décadas de 60, 70, no início. Depois de 71 para cá, o Cruzeiro nunca teve esse artilheiro. Teve, então, o Caio Jorge, que marcou 21 gols, 3 a mais que o Arrascaeta. Surpreendeu, Rafa Nobre, a campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Pois é difícil responder, porque se a gente pegar o início do ano, com a expectativa que foi criada, com tudo que o Cruzeiro fez para poder tentar recuperar esse posto de protagonista,
eu poderia dizer que não. Mas, diante disso que a gente citou, e ainda tem alguns episódios no meio do caminho, né? A gente só pegou os números, os vexames que aconteceram de um modo geral, mas tiveram episódios isolados dentro disso, né? Por exemplo, o Matheus Pereira teve prestes a sair do Cruzeiro. Ele, pra mim, é o jogador, por mais respeito demais do campeonato do Caio Jorge, de outros que brilharam, mas pra mim foi o jogador do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro em termos de regularidade, do que ele produzia pro time. Esse cara esteve perto de sair do Cruzeiro, né? Num Campeonato Mineiro que foi desastroso, e quando veio a proposta, já no finalzinho lá da janela, a janela de transferências, aquela de inverno, né, que a turma chama, o Jardim consegue ainda manter o Pereira e fica com o principal jogador do Cruzeiro para recuperar o futebol dele, né? Então, diante desse cenário que se construiu para início de Campeonato Brasileiro, é sensacional o terceiro lugar para o Cruzeiro. É sensacional. Mas é preciso também levar em consideração tudo que fez o Cruzeiro no início do ano, de um investimento que não foi baixo, que foi alto. Então, de um modo geral, foi um campeonato muito bom do Cruzeiro, muito positivo para o Campeonato Brasileiro. Mas eu diria que não surpreendeu por tudo que o Cruzeiro construiu no início do ano, porque construiu para ser um desses times que pudesse brigar, se não pelo terceiro lugar, mas por um lugar na fase de grupos da Libertadores. Essa era a meta do Cruzeiro, né? Então construiu o elenco para isso. Então, de um modo geral, não me surpreendeu, mesmo com o início que acabou sendo conturbado o Cruzeiro. E aí a outra competição que o Cruzeiro foi até lá na frente, né, Lucas, foi a Copa do Brasil, depois de eliminar o Vila de Goiás, o CRB e o principal rival, o Atlético, né, com 2 vitórias, 2-0 na Arena, 2-0 no Mineirão. O Cruzeiro sucumbiu ao Corinthians, um jogo ruim no Mineirão, perdeu por 1-0, depois tentou inverter, conseguiu até igualar o marcador lá no Itaquerão e perdeu da forma como perdeu nos pênaltis, com o Gabigol, inclusive, tendo a bola da classificação nos pés. Futebol muitas vezes é cruel, né? Nem sempre os melhores trabalhos são premiados no final das contas, né? Ainda mais em competição de mata-mata. Se olhar pelo trabalho da temporada do Cruzeiro, é muito melhor que o do Corinthians. Mas o Corinthians terminou melhor o ano no sentido da Copa do Brasil, porque passa pelo Cruzeiro, enfim, tem o título e tudo mais. O que você falou resumiu bem, Seabra. O Cruzeiro no Mineirão se apoiou num ótimo jogo que fez contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, antes desse jogo de ida da Copa do Brasil, e tenta repetir essa mesma dose, mas do outro lado tinha simplesmente Dorival Júnior, que sabe muito bem jogar a Copa do Brasil, tem muito mais experiência que o Leonardo Jardim na competição, montou um Corinthians diferente, que surpreendeu todo mundo, foi pra cima do Cruzeiro de uma maneira diferente, mas ainda assim com a mesma intensidade que usou em outros jogos grandes da temporada do Corinthians, e acabou jogando muito melhor do que o Cruzeiro no Mineirão, fazendo um ótimo resultado para na Neoquímica Arena conseguir essa classificação. E aí o Cruzeiro fica pelo caminho. Acho que esse talvez foi o que mais doeu no coração do torcedor do Cruzeiro na temporada. Mais até talvez do que Campeonato Mineiro e Sul-Americana, porque ainda naqueles momentos ali no primeiro semestre, depois de sair do Campeonato Mineiro, depois de sair da Sul-Americana, tinha uma expectativa ainda pro que tinha pela frente, né? Na Copa do Brasil era justamente a última chance do Cruzeiro de levantar uma taça na temporada, e ao perder pro Corinthians, o Cruzeiro terminou o ano sem título algum. Então acho que aí doeu até mais no coração do cruzeirense, que tinha uma expectativa maior pro time que tava voando ali na Copa do Brasil, mas não deu certo, sabe? E aí na reta final, depois dessa eliminação pro Corinthians, o Leonardo Jardim anuncia sua saída numa coletiva, muito emocionado, inclusive com o Pedrinho chorou e tal, e o Cruzeiro já anunciou o Tite como treinador para 2026, mas isso é assunto para amanhã. Porque amanhã também tem mais, você está achando? Amanhã tem também, nós estamos aí. Em uma palavra ou em uma frase, rapidinho vocês dois, defina o trabalho do Leonardo Jardim. Ótimo. Consistente. Eu achei espetacular. Então vamos fazer... Parabéns, Luciano. É isso aí. Fechou? Fechou. Fechou não, tem programa aí, nós vamos seguir aqui. Mas vamos pro então. Deixa eu dar um recado antes da gente passar pro outro lado da lagoa. Nesta semana o clima ainda é de fim de ano nos supermercados BH. É tempo de agradecer, celebrar em família e, claro, continuar aproveitando boas oportunidades para economizar. O ano tá quase no fim.
Mas nos supermercados BH as ofertas não param. Ainda dá tempo de garantir a economia de verdade, aproveitar preços especiais e encher a despensa pagando menos, seja para ceia, seja para os próximos encontros ou para começar o novo ano com tudo em ordem. Aproveite as ofertas especiais. Alcatra com maminha bovina, R$ 39,80. Mussarela peça pedaço, R$ 27,90. Budweiser, R$ 3,98. Não perca nenhuma novidade. Baixe agora o aplicativo dos Supermercados BH e aproveite ainda mais benefícios. Supermercados BH, o nosso presente é ter você aqui. E agora, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos assim, ó, passar pro outro lado da lagoa. Faz de novo na câmera aberta, pessoal. Na câmera assim, aberta agora? Fala, ó, Iaguinho, faz aí pro pessoal ver. Não, aí não, entendeu? Aí, ó, vai. Olha, Você viu que teve passeio na Lagoa da Pampulha? malemolência, hein? Passeio bacana na Lagoa da Pampulha. O Daniel Galera foi, inclusive, eles estavam conversando ali na hora do almoço. Legal, bacana, viu, bicho? Legal. Catamarã. Ó, você foi no passeio? Não, eu não Pergunta fui, que não. passeio que eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Não faz isso. Tá vendo? Faz Ô, isso. Lucas, mas você dá dinheiro pro caboclo, não mas não faz dá. isso. Por favor. Esse tipo de intimidade. Réveillon, né? Cara, Réveillon, velho. Vale tudo, Rafa. Segue aí. Então é o seguinte, já que nós pulamos pro outro lado da lagoa, pela segunda vez na história, o Atlético foi hexacampeão mineiro em anos consecutivos. O Galo garantiu o título estadual no dia 15 de março, mesmo perdendo por 1-0 no Mineirão. Havia goleado o Coelho no jogo de ida 4-0, né? Então tinha uma larga vantagem aí. De volta ao comando técnico do Galo em 2025, o Cuca conquistou seu 4º título mineiro pelo clube. Já tinha sido hexa em 21, segundo título aí dessa sequência, né? E na primeira passagem pelo Galo, o Cuca foi bicampeão mineiro de 2012, em 2012 e 2013. Ô Lucas Maia, eu sempre digo que, para mim, Cruzeiro e Atlético entram com obrigação no Campeonato Mineiro de serem campeões. Quem é campeão não fez mais que obrigação e quem não é campeão deixou de cumprir a sua obrigação. É mais ou menos por aí também? Também acho. São os dois times que todo ano tem que brigar mesmo pelo título, tem que chegar à final. O Cruzeiro muito tempo não consegue fazer isso, o Atlético cumpriu bem sua obrigação. E como que o futebol é engraçado, né? A gente começa o ano olhando para as contratações do Cruzeiro, uma expectativa alta. E o Atlético, que tinha terminado mal o ano passado, tinha uma desconfiança maior. Chega no Campeonato Mineiro, o Atlético consistente, ganha bem e termina aquele Campeonato Mineiro falando de como o Atlético estava bem preparado para o Campeonato Brasileiro, até mais do que o Cruzeiro mesmo. E a chave de novo muda durante o ano, com o Atlético fazendo uma campanha ruim na temporada, uma campanha que o atleticano mesmo não merecia, depois de tudo que o Atlético deveria ter aprendido no ano passado. Mas no Campeonato Mineiro, foi um bom ponto de partida. Começar o ano com o pé direito, o Galo começou. E aí, na Copa do Brasil, Rafa Nobre, você também estava lá acompanhando, porque acabou que, né, os rivais se encontraram aí nas quartas de final. O Galo eliminou o Tocantinópolis, o Manaus, o Maringá, o Flamengo. Eliminou o Flamengo também nos pênaltis, né? Foi até uma final, estava lá, inclusive, com o Jaime quase infartou também. E acabou eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final. Mas o detalhe aí é que o Cuca foi demitido do Atlético em 29 de agosto, 2 dias depois do jogo de ida, né? 2-0 para o Cruzeiro. Eu me lembro daquela ocasião, você estava lá também, né? Você estava cobrindo o Cruzeiro, né? Mas a gente se lembra claramente Eu sou disso. setorista do Cruzeiro, né? No caso. No caso. Sério mesmo? Eu estaria cobrindo o Cruzeiro como estive aqui. Não faria sentido ele cobrir o Atlético setorista do Cruzeiro. 2 anos e 9 meses. Mas pode seguir. Deixa ele acabar ali, gente. Tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Então, pô. Boa tarde. O Cuca deu uma entrevista coletiva depois desse jogo. Foi uma entrevista deprimente. Foi deprimente, assim. Foi deprimente ouvir o Cuca, que pra mim é o maior treinador da história do Atlético. Deprimente. Ele literalmente jogou a toalha. Ele falou, olha, não tem time nenhum, não tem ânimo, não tem nada, e o Cuca jogando o time pra baixo, e alguém perguntou pra ele, ô Cuca, quando é que você vai ter o time? Ele falou, nem sei se vai ter. E ali ele acabou sendo demitido, né, naquela circunstância, e pro seu lugar o Atlético anunciou, dia 2 de setembro, um cara que não estava nem entre as primeiras opções do Galo, Jorge Sampaoli, sua segunda passagem pelo Atlético, e foi o clamor da torcida, né? Foi a torcida que anunciou. E o Sampaoli, naquele momento, ele chegava com uma missão praticamente impossível, né? De inverter aquele 2-0 no Mineirão com a torcida do Cruzeiro, né? Assim, a questão da eliminação, eu acho que ela pesa
para os dois lados, né? Assim como é no Campeonato Mineiro, né? Quando você fica, você tem essa análise, eu penso igual você e o Lucas também, é obrigação de Cruzeiro e de Atlético chegar na final do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro acabou não fazendo. E num clássico desse tamanho, né? Por mais que o Atlético já viesse de alguns jogos ruins e o Cruzeiro já era o Cruzeiro, talvez até no melhor momento da temporada, já para esse primeiro jogo, né? Tivesse naquele melhor momento da temporada, com o Leonardo Jardim, chegasse bem, numa condição até de favorito em relação ao Atlético. Mas não podia ser eliminado com 4-0, né, no agregado, como foi com o Cruzeiro sobrando nos dois jogos, né? E foi o que de fato aconteceu. O Cruzeiro bem melhor, acho que não poderia ser diferente, com o Cruzeiro vinha apresentando. Só que aí vem o São Paulo para esse jogo, né, para o segundo jogo no Mineirão, com o Cruzeiro com a sua torcida, de uma maneira muito peculiar de jogar no Gigante da Pampulha, né? E aí, já naquele avassalador Cruzeiro de pressionar em cima, acaba fazendo 1-0 e praticamente desmonta o Atlético ali no início do jogo, quando ainda faz 2-0 e vai cozinhando o jogo até o final, né? Então, o São Paulo ele consegue ainda dar as respostas dele sem, até o contrário do que a gente já imaginava, né? Porque a gente tem, pelo menos eu, tenho o histórico de lembrar do Sampaoli muito pelas contratações e exigências que ele faz, né? Ele pega o Atlético com o que ele tem e consegue encontrar pelo menos ânimo para ter um Atlético em campo diferente desse Atlético que a gente viu da entrevista do Cuca, né? É porque o Atlético foi vivo, né? O Atlético contratou o Sampaoli no dia anterior à janela fechada. Exatamente, foi esperto. Não precisa pedir não, porque não dá não. Oportunista, né? No bom sentido da palavra. Mas, e aí conseguiu encontrar aquele ânimo que o torcedor pelo menos esperava para esse ano que tinha tudo para ser positivo quando sai do Campeonato Mineiro e acaba não acontecendo. E aí, depois dessa Copa do Brasil, aí desenrola todo o resto que a gente acabou vendo aí pro fim da temporada. Ô, Lucas Maia, o que esperar de Jorge... Mentira, isso aí é pra amanhã. Ah, entendi. Quase deu spoiler. Você viu? Mas aí, amanhã, você quer saber o que o Lucas Maia e o Rafa Nobre pensam aí de 2026 de Cruzeiro e de Atlético? De todo mundo também, né? Amanhã. Só ano que vem. Só ano que vem. Aí vai falar, eu não tomo mais banho esse ano, fala. Só tomo banho agora ano que vem. Tem isso? Tem. Não, fale por você. É coisa de tiozão, né? Fale por você. Olha tiozão. Cabelinho branquinho. Platinou o cabelo. Platinei. Não é tiozão nada não, para com isso. Igual o Pedrinho, nevei. Não tem nem 50 anos de idade, você pode falar que você é tiozão. Aliás, tô batendo na trave agora. Então. Tô batendo na trave. Não, tá bem demais. Mas, quem que falou agora? Foi Rafa, né? O Rafa. Nossa, eu te falar, hein? No Campeonato Brasileiro, ô Lucas Maia, aos trancos e barrancos, o Galo terminou em 11º lugar, com 48 pontos. Brigou, inclusive, contra o rebaixamento. Campeonato muito aquém do que esperava o torcedor, né? Muito aquém. E repetindo erros de anos anteriores, né? Acho que dentro desse brasileiro, gostaria de falar duas coisas, assim, né? O Rodrigo Caetano, lá em 2022... chegou a falar em uma entrevista que o Atlético precisava aprender a priorizar o Campeonato Brasileiro. Não quer dizer esquecer os outros campeonatos, mas ter o Brasileirão como prioridade, porque o Brasileirão dá pro time o insumo para ir bem nos outros campeonatos. É um teste para ir bem nos outros campeonatos, ao mesmo tempo que você garante vaga na Libertadores também pelo Campeonato Brasileiro. É importante que você vá bem no Brasileirão para não passar sufoco no final do ano. Aí em 2022 o Atlético não prioriza o Brasileirão. E aí o Rodrigo Caetano dessa entrevista. Depois passa Rodrigo Caetano, vem e vão profissionais dentro do Galo. O Atlético repete esse mesmo erro de não priorizar o Campeonato Brasileiro. O ano passado foi assim, passou sufoco na última rodada, ninguém imaginava que o Atlético poderia ter risco de rebaixamento na última rodada. Durante aquele andamento passou a ter esse risco, e esse ano novamente isso. Um campeonato com várias oscilações, e a segunda coisa é o quanto o Sampaoli foi diferente nesse ano do Galo também. Da Copa do Brasil, pouco podemos falar do Sampaoli, porque ele não teve culpa na eliminação. Se ele conseguisse fazer o Atlético jogar, seria um milagre mesmo do Sampaoli, que ia ter que mudar muita coisa. Mas no decorrer dessa temporada, enquanto o Sampaoli esteve à frente do Atlético, foi um Sampaoli muito diferente, né? Até menos enérgico na beira do campo, muitas vezes. Deu bom dia. Acho que deu bom dia. Um cara até mais com maior identificação com o Galo, eu achei, nas entrevistas, no dia a dia também. E que foi mais flexível também, porque ele entendeu quando foi contratado, e aí imagino que tenha sido uma conversa mesmo muito transparente com a diretoria do Galo, que
não ia ter jogador mesmo ali que ele queria naquele momento, e ele foi tentando tirar leite de pedra. Agora, é claro, né, a gente não sabe 100% o que acontece nos bastidores, e pra mim, esse ano do Atlético dá pra explicar muito mais se a gente for olhar pra bastidores, pra extracampo, porque dentro de campo o Atlético tem um bom time, pode não ter um grande elenco, com boas opções de substituição. Pode ser que perdeu qualidade técnica em relação ao ano passado. Você perde Paulinho e ganha Rony para substituir, há um abismo técnico aí que é muito claro. Agora, o Atlético tem um bom time, tem bons jogadores que não conseguiam serem potencializados dentro do jogo, mesmo com um bom técnico à frente. E aí acho que o extracampo ajuda muito a entender das polêmicas, de notificações extrajudiciais, de atrasos salariais, de polêmicas, de briga com o torcedor em final de Sul-Americana. Acho que tudo isso contribuiu para um ambiente conturbado também do Atlético dentro de campo. E o Sampaoli, mais flexível, fez o que pôde para entregar o Atlético onde podia nesse Campeonato Brasileiro, longe da zona de rebaixamento, garantindo pelo menos uma Sul-Americana no ano que vem, Seabra. Pois é, aí o Atlético ficou fora da Libertadores, né, depois de tanto tempo, né, depois de tantos anos disputando a Libertadores, o Galo em 2026 não vai ter a vaga na Libertadores. Acho que pula 2024, assim. 2025, quer dizer. É como se apertasse um botão de reset. Volta como se fosse o início do ano de novo. 2026 do Galo é o 2025. Ô, Rafa Nobre, e você teve essa experiência também em 2024, porque o Cruzeiro foi vice-campeão da Sul-Americana, né? No dia 22 de novembro, o Atlético perde a final da Copa Sul-Americana pro Lanús nos pênaltis, empatou 0-0 no tempo normal e na prorrogação, lá no Defensores del Chaco, no Paraguai. O Hulk, o Biel, que teve duas boas chances durante o jogo e desperdiçou as duas, e o Vitor Hugo. Os três perderam pênaltis nas cobranças de pênaltis, e o Atlético acabou dando adeus ao título, há uma vaga na Libertadores, inclusive, do próximo ano também. Na fase de grupos, o Galo teve Cienciano do Peru, o Caracas e o Deportes Iquique. Um grupo acessível, né? Acessível. Vou falar que é fácil, porque eu acho que nada em competição sul-americana é fácil, mas um grupo acessível. Terminou em segundo lugar. E ainda teve que passar pela repescagem contra o Bucaramanga, da Colômbia, ainda eliminou depois o Godoy Cruz, da Argentina, o Bolívar e o Independiente del Valle, do Equador. Mas e você esteve lá com o Cruzeiro, fazendo Cruzeiro e Racing, né, em 2024, o Cruzeiro perdeu também a final da Sul-Americana, e agora o Atlético perde da forma como perdeu, inclusive com o maior ídolo da história do clube, para muitos, inclusive para mim é o maior ídolo da história do Atlético, para outros é Reinaldo, enfim, tá ali no patamar, né? Perdeu um pênalti ali. E o Biel foi demonizado, né? Porque perdeu dois lances durante o jogo, na reta final, e depois ainda perde um pênalti, e o Vitor Hugo também perde outro. É dureza perder essa final dessa forma, né? Talvez seja forte a definição de vexame, né, para essa final, mas acho que tá bem próximo disso, né? Porque a diferença dos times era gritante e a gente viu isso durante o jogo, né? À medida que o tempo ia passando, todo mundo ia percebendo que hoje não vai acontecer, e se for para os pênaltis, não vai dar bom. Isso ficou muito claro para todo mundo que conversava, e o Atlético ia perdendo essas chances, né? Principalmente as duas aí que você destacou com o Biel, né? Uma de cabeça e outra depois com a bola rolando, já no finalzinho do jogo. E aí quando vai para os pênaltis, meu amigo, aí ter a cabeça no lugar, ter frieza, ter competência, o que o Atlético não teve durante toda a partida, né? Me pareceu para todo mundo que acompanhou o jogo que com um pouquinho de esforço, de competência, o Atlético ganharia de certa forma até fácil aquele jogo, né? Foi um jogo relativamente tranquilo, apesar do sol, apesar do calor, como foi desgastante, mas tecnicamente eram times completamente diferentes, né? E por isso ficou, claro, essa sensação péssima com relação à perda do título, né? Quando a gente imagina uma disputa de título, a gente imagina os dois melhores clubes para chegar dentro dessa competição, a decisão e disputar de igual para igual o título, mas de fato, tecnicamente existia um abismo e esse abismo ficou latente, né, quando a bola rolou também. Pois é, e aí o Galo no final da temporada, ainda no final do ano, depois, né, de tudo encerrado aí, o Atlético anuncia a saída, uma reformulação, alguns jogadores que estavam aí emprestados, final de contrato e tal, e ainda alguns dirigentes também, né, principalmente aí o Éder Aleixo, que é um dos grandes ídolos da história do clube, o Carlos Alberto Isidoro, que estava no Atlético há 200 anos, eu me lembro quando eu cobri o Atlético lá atrás, há muitos anos, 20 e tantos anos atrás, o Carlos Alberto já estava lá antes, né, muito tempo, era o cara que fazia
o planejamento, viagens, hotel, como é que vai ser e tal, tomava conta do CT, tava sempre lá no CT, cara, muita gente boa, muito acessível, sempre foi muito bacana com todo mundo, com a imprensa toda, todo mundo gosta muito dele. Abraço pro Carlos Alberto Isidoro, tomara que fique bem aí, né, depois de tantos anos do Atlético. E o Vitor Bage também deixou o clube. Sim. Muita gente esperava que o Paulo Brax também acompanhasse. Paulo Brax acabou permanecendo, segue como diretor de futebol, pelo menos até agora, né? Segue como diretor de futebol do Atlético, eu acho que vai seguir aí para 2026. Mas o Vitor Bage, São Vitor do Horto, o Vitor, ex-goleiro, um dos maiores ídolos da história do clube também. O trabalho dele não foi bom, né, Lucas? Não foi bom. E assim, com todo respeito, claro, aos profissionais que estavam ali, todos esses que você citou. Se não é porque foram jogadores que não podem assumir outra função dentro do clube. Mas a gente tem que entender também o sentido do mercado hoje, que é oportunizar profissionais que estão mais alinhados com uma gestão de sociedade anônima do futebol. E todos esses profissionais não estavam tanto. O Vitor é até um caso à parte, porque o Vitor ele estava no Atlético aprendendo com o Rodrigo Caetano, um dos principais nomes que a gente tem de executivos de futebol do Brasil. Só que é muito complicado você dar uma oportunidade para esse ídolo do clube para assumir uma função que ele nunca exerceu antes, né? Aprender, né? Para aprender, na prática, quando você precisa estar numa situação de alguns anos sem ganhar um título relevante, precisar gerir um time com salários altos, com uma dívida alta também, com uma dificuldade para contratar, para atuar no mercado. É difícil para o profissional assumir esse papel. Acho que o erro maior foi ter colocado ele ali sem ter um plano mais bem detalhado para o Vitor. Mas dentro de todos os dirigentes do Atlético, ele tá no barco também, tem que ter uma culpa também, a gente tem que colocar uma culpa nele também por tudo que aconteceu no Atlético, e aí a explicação, né, a consequência disso é de fato o desligamento do Vitor Bage no final da temporada, porque realmente não foi um trabalho à altura para um executivo de futebol de um time do tamanho do Atlético. Rafa, é complicado, não só em relação ao Vitor, mas qualquer ídolo, né? Qualquer ídolo de clube. Eu sempre falei isso aqui. Se eu fosse o Zico, não treinava o Flamengo nunca. O Rogério sempre passou por isso no São Paulo. Eu fosse ele, nunca teria ido pra lá. Tostão no Cruzeiro, sei lá. Ou o Alex no Cruzeiro, que for também. Tem um ditado disso, né? Que fala que o ídolo não deveria voltar pro clube. Tem esse ditado ou você tá criando ele agora? Não, eu juro que tem. Não, você tá criando. Se ele disse agora, também virou um ditado. Virou um ditado. Mas vocês dois estão... Que coisa. Respeita a gente, tá legalzinho hoje, né? Respeita a gente, pô. Esperaram o ano acabar pra arrumar essa culiagem. Não, pô, tá assim desde sempre. Você que não repara na gente. Você que não presta atenção. Tá bom, então. Aqui, mas esse negócio do ídolo ser técnico... Imagina assim, sei lá... Cara, o Rogério Ceni passou por isso no São Paulo. Aí o cara faz uma substituição errada. Pô, olha o que o Rogério Ceni significa na história do São Paulo. Né? E aí o cara, burro, vai... Feio, né? É feio, pô, é feio. Acaba apagando, naquele momento pelo menos, né? Tudo que o cara construiu da história dele. E a gente tá falando, no caso aí, o exemplo que você citou, né? Rogério Ceni com o São Paulo. Ele viveu na prática isso, né? O Vitor no Atlético, né? O Vitor, ele acabou mais exposto porque viveu essa situação fora de campo e tecnicamente, quando depende dele, né? De uma mexida, como a gente pode falar do treinador, por exemplo. Se depende dele, eu acho que ali você tem um argumento, você consegue conversar, você consegue argumentar, mas na figura de um dirigente, né? É difícil ele... toda hora vir pro microfone para poder explicar, dar uma satisfação. E aí é claro que o momento conta muito, né? Isso é para tudo também, até como jogador, né? Se as coisas estão acontecendo, as vitórias estão surgindo, aí você tá bem com a torcida e tudo que você faz é festa, né? Mas se a coisa não acontece como não aconteceu no ano, e a gente acabou descrevendo aqui que foi o ano do Atlético, né? Ele começa de uma forma positiva, com uma expectativa muito alta, principalmente para o Campeonato Brasileiro. E aí quando elas não acontecem, aí a corda acaba arrebentando e aí sobra para todo mundo, né? Quando os jogadores eles não conseguem responder em campo, sobra para todo mundo. É claro que sobraria também pro Vitor dentro desse planejamento, outra vez a gente usando essa palavra, né? Que não aconteceu, que é normal no futebol brasileiro também. Ô Rafa, mas se a gente pensar assim, eu não quero ser mal interpretado, claro. Não vou dizer bom não, mas não foi tão ruim assim as porradas que o Galo levou em 2025. É claro que o mundo ideal era o Atlético terminar um ano ganhando título. Era o Atlético terminar 2025 muito melhor do que terminou 2024. Mas
Se o Atlético ganha a Sul-Americana, se o Atlético termina um pouco melhor aí, passando tudo que passou nessa temporada, 2026 do Galo seria com Renan Lodge chegando, será? Será que seria com Sampaoli à frente? Será que seriam com mudanças importantes na estrutura da gestão do Atlético? Essas porradas que o Atlético levou em 2025 fez a própria diretoria sentar e pensar, não, peraí que nós estamos no caminho errado, vamos ter que mudar a rota. E aí tem o Sampaoli à frente do futebol, aí tira o Vitor Baggi, reorganiza a casa e começa, na minha opinião, a tomar boas decisões para 2026, que é papo do programa de amanhã. Mas acho que se não acontece tudo isso que aconteceu em 2025, tô falando do final, porque se é o mesmo trabalho o ano todo e no final ganha a Sul-Americana, muita coisa não iria ser resolvida. Então já que aconteceu, foi bom para mudar a situação e 2026 começar de uma maneira diferente, com um planejamento mais profissional. Você tá vendo o copo meio cheio, né? É, exato. Eu me lembro na época do 6-1, lá em Sete Lagoas, né? O Cruzeiro ganhando do Atlético 6-1. Teve muita gente, inclusive, que falou que foi pior pro Cruzeiro do que pro Atlético. Apesar do placar, né? Claro. Sim. Por quê? Porque o Cruzeiro seguiu com Wagner Mancini naquele momento, e o Mancini no ano seguinte foi muito ruim. O Atlético, o Calil foi lá e mudou tudo e reformulou a casa toda, porque foi um vexame histórico, né? Então o Calil foi lá e derrubou o treinador, mandou o jogador embora, saiu gente da diretoria, fez uma reformulação geral e tal. É claro que não dá pra falar que 6-1 é pior pra quem ganhou do que pra quem perdeu, né? Claro. Mas olhando por esse prisma aí, às vezes uma vitória ou uma derrota mascaram uma situação. Tem uma história interessante que algumas pessoas já do Atlético daquele momento, inclusive jogadores contaram, inclusive com o Erley já contou, tem uma entrevista no canal Tempo Esportes com o Erley, que ele fala que o Calil chama a turma para conversar depois do 6-1 e fala, agora acabou, agora nós vamos mudar isso aqui tudo. E o Vitor chega ao Atlético por causa daquele 6-1 mesmo, por exemplo, que o próprio Erley vai pro Grêmio depois, uma troca com o Vitor, enfim. E é isso que você falou, mudou a estrutura, mudou o caminho que estava percorrendo, a linha editorial, vamos dizer assim, que a gente usa essa expressão no jornalismo, né? Mudou o caminho que o Atlético estava percorrendo ali em 2011. Acho que está acontecendo, guardando as devidas proporções, a uma coisa semelhante agora em 2025 em relação ao ano que vem. Eu acho que usar o termo bom é ruim. Não não foi bom o que aconteceu. É que foi bom o que aconteceu, mas aconteceu e ligou o alerta, né? Já que aconteceu, Chacoalhou. tem um lado positivo. É isso então. Tem um recado da Edmar aí, Guimarãezão. Nós mineiros temos aquele jeitinho todo especial, né? Amamos receber família, amigos em torno de uma mesa, gostamos de criar memórias e nada melhor para isso do que ter produtos de qualidade que são uma gostosura. Por isso, você pode confiar nos biscoitos Barbieri para estes encontros com a família e amigos em torno de uma mesa. E com tudo prontinho, você não terá trabalho algum. Tem polvilho, papa-ovo, escaldado, salgadinho, rosquinha, sequilhos, suspiros, sabores que trazem memórias de infância. E olha só, se você ainda não tem os biscoitos Barbieri no seu supermercado, padaria, mercearia, pode ligar agora para o telefone de vendas, que é o 319-8464-2774. 31, que é Belo Horizonte, 98464-2774. Para fazer os encontros com a família e amigos ainda mais inesquecíveis, criando memórias em torno de uma mesa, tenha sempre biscoitos Barbieri, o delicioso sabor mineiro. Então, mesmo. Pois é, voltamos então agora. Agora eu quero ver. Ah, Agora eu quero ver. O quê? Agora é o cara a cara. Ah, perfeito. Pode falar cara a cara? Pode. Rosto Pode. a rosto? Rosto a rosto. você pode, pô. É. Você pode. Fuça a fuça? Já tá perdendo a mão. Não. Negócio é o seguinte, turma. Agora nós vamos fazer aqui, nós três aqui só também, tá? Não vou falar que é a equipe inteira, não, porque ninguém votou, né? Só nós três O mesmo. povo tá bebendo agora, quer participar? Quem tá aqui, Vai tá lá, aqui. então. Quem não tá também, ó. A te catar, Então não, aí, Colombo. nós vamos fazer Colombo. Quem é Colombo? Vai. Colombo pra mim é Cristóvão. Vamos ligar pra ele, pé. Colombo pra mim é Cristóvão. Mas vamos fazer aqui um cara a cara, vamos fazer a nossa seleção aqui do futebol mineiro no ano. Então nós vamos votar do goleiro ao ponto esquerdo. Não existe isso mais, mas na minha época era. Então é goleiro ao ponto esquerdo e o treinador também. Nós vamos votar. Tem treinador também, não tem? Tem. Deve ter, né? Você que mandou o negócio lá. Nós vamos, se não tiver também a carinha, A gente faz faz. assim mesmo. É. Então, beleza, então vamos começar. Então, podemos ir, ô Iagueira? Podemos ir com o primeiro da lista aí, o Sapeca goleiro. aí, pô. Aí, ó. Aí, esse aí, ó. Ó, É. Olha os meninos aí, ó. Ó os meninos. esse VS aí do Street Fighter, hein? Rapaz, do isso Street é Fighter. Denver. Isso é Abraço pro Denvão. Denver. Grande Aldo, Denver. mano. Denver, ó. Metalzão, Denver aqui. Gostei, gostei. Denver é metalzão. Aqui no quesito beleza,
Opa! Você quer entrar nesse Não, ritmo aí vamos lá. mesmo, chefe? Vamos votar, vota aí, vamos lá. Cada um vai votar aí. Pra mim, Everson. Pra mim, Temporada 2025, melhor, o do Everson foi melhor que o do Cássio. E aí, Rafa? Eu não vou deixar bomba pra você, não. Everson também. Eu também votaria no Everson. Eu voto no Everson. Pra mim, o Everson teve um ano, não só um Campeonato Brasileiro, mas Copa do Brasil, Libertadores. O cara bateu pênalti, o cara sai bem com os pés. Não, se não fosse o Everson, eu me arrisco a dizer que o Atlético cairia. O Atlético cairia se Pode não fosse ser, o Everson. pode ser. O ano do Everson foi absurdo. Não que o ano do Cássio tenha sido ruim, muito pelo contrário. Ele cresceu de produção e termina o ano, eu não vou dizer até melhor que o Everson, mas no nível do Everson. Uhum. Mas o início do ano do Cássio não me convenceu. Como o Everson foi regular durante todo o ano. E o início do Cássio também. Você falou, o início do ano do Cássio. Eu achei estranho. Sim. A gente falava sobre isso. Foi um negócio. Ele parece que, não, sei lá, a ficha dele não tava caindo. Ele mesmo disse que começa a cair a partir do jogo contra o Vasco, né? Lá em Uberlândia, né? Ali começa a cair a ficha dele. E a chegada do Leonardo Jardim, ele perde 8 quilos, né? Então não dá pra gente desconsiderar esse primeiro semestre do Cássio, que não foi bom. Não foi bom. E se a gente for analisar, e aqui a gente vai analisar de acordo com o que aconteceu no ano, né? O ano do Everson, uma regularidade foi melhor. O goleiro, quando perde 8 quilos, é outra história, né? Você tá doido. Você espere a pelada do final do ano que vem. Tá? Isso é uma promessa? Goleiro, pô. Quem que é goleiro aqui do negócio? Você vai perder ou vai ganhar? Não, perder. Esperem aí. Ó, vocês vão ver o que vai acontecer. Prometeu. Pelada desse ano eu já fui bem, não fui? Foi. Depois de 200 anos sem botar o pé na quadra. Verdade. Espera ano que vem aí pra vocês verem. Programa do dia 31, tá registrado. Registrado. Então. Nós vamos tirar o print aí, gravação de tela. Então, Vamos cobrar. Vai guardando na cabeça aí, porque eu não tenho nada aqui pra anotar. Então, vou anotar. Aí, você anota aí? Anota. o Everson, então, ganhou aqui pra goleiro. Lateral direito, vamos lá. Aí, ó. Vale dizer que o critério, né, é quem jogou mais, quem tem maior número de jogos, né, em cada um dos dois times. Então, por isso aí, William e Natanael. Porque a gente pode dizer que quem jogou melhor, por exemplo, seria o Fagner na lateral direita e talvez o Saravia no Atlético. Mas usando o critério de quem teve maior número de jogos, são esses aí, o do Cruzeiro e do Atlético. Mesmo nós definimos esse critério, né? É bom você ter lembrado. Você definiu, inclusive. Cara, é você que organiza, você define. Você definiu. Ainda bem que você lembrou, porque eu olhei aqui e falei, o que o Natanael tá fazendo aqui? Tinha esquecido. Claro. Tomei um susto aqui com esse Natanael aí, viu? Mas vamos lá. E aí, o William ou o Natanael? Eu vou de William. Assim, se eu pudesse, eu não escolheria nenhum dos dois. Pelo ano que o William terminou e por partidas apáticas que o Natanael fez. Acho até que pegaram muito no pé do Natanael em certos momentos. Mas ele oscila. Ele começa bem com o Cuca, é um pedido do Cuca. Começa bem o Natanael, depois oscila como todo o time do Atlético e acaba levando a culpa por ser um jogador de defesa e o Atlético toma gols muitas vezes nas costas com falhas do Natanael. Falharam outras pessoas também, mas o Natanael muitas vezes levou a culpa por outros jogadores. Mas pela oscilação do Natanael, que não foi tão protagonista assim, eu escolho o William, até porque tem números muito bons na temporada, apesar de terminar a temporada numa maneira, sofrendo muitas críticas, muito até nos jogos contra o Corinthians, mas o William está aí entre os top jogadores que deram assistências, por exemplo, do Cruzeiro na temporada, ou aquela estatística nova agora, pré-assistências também está entre eles. Então, o William é o meu voto. Você gosta, né? Eu gosto. Qualquer hora vai ter assim a da pré-assistência. Mas você não acha uma estatística? Mas quem que deu o passe pro cara começar a jogada que vai ter a assistência? Você fala, legal. Vai ter a defesa do goleiro que gerou. É isso. Depois de 42 passes. Pensar nisso? Mas você não acha uma estatística interessante? Eu acho que você devia passar o Réveillon olhando aí as pré-assistências. Beleza, Lucas. Show de bola. Obrigado, viu? Rafa, eu sei que você vai votar no William também. Mas o torcedor do Cruzeiro tá bolado com o William. Tá bolado, e com razão, né? Vamos combinar também? Com razão. O segundo semestre do William, meu voto é do William. O melhor lateral direito do Campeonato Mineiro pra mim do futebol mineiro pra mim é o Fagner. Mas o William tinha potencial para render muito mais, né? Teve oportunidade para isso. O Fagner, quando surgiu a oportunidade para ele abraçou e foi muito regular, experiente o Fagner, né? Entrega o que se pede primeiro de um lateral, que é consistência defensiva,
para aos poucos, com liberdade, tendo essa liberdade e oportunidade também de criar, acaba também gerando isso no ataque também, que é o que o Cruzeiro do Leonardo Jardim, que foi o trabalho do Fagner à frente do Cruzeiro, né, ele acabou conseguindo. O Willian termina muito mal, né, desses jogos que fez o Cruzeiro, sobretudo jogos do Mineirão, de uma pressão muito grande. O primeiro jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, para mim o Willian foi um dos piores jogadores, se não o pior jogador do Cruzeiro naquela partida, horrível, o Willian errando absolutamente tudo. 16 cruzamentos, 3 certos. Pois é, então aí já dá pra gente entender como foi. O Cruzeiro que só jogava pelo lado direito, né, até tentou jogar um pouquinho mais pelo lado esquerdo, a gente falava sobre isso na transmissão, me lembro. Pô, não tá dando certo, tenta inverter, vai pro outro lado, mas tinha espaço o Cruzeiro pra criar daquele lado, e o Willian não tava bem, tentou no segundo pau, tentou no primeiro pau, mas não tava numa noite feliz, como foi durante boa parte dessa temporada, principalmente o segundo semestre do Cruzeiro com o Willian, foi muito mal. É ruim, né? Você pega os dois melhores e elege o melhor ali, destacando que ele não foi bem, ruim. Você elege o menos pior, no caso, isso. Né, da temporada. Eu também voto no Willian, então, beleza, 3-0, mas vamos pra zaga agora, vamos pra primeira dupla de zaga, e primeiro os dois zagueiros que mais jogaram, né? Fabrício Bruno e Lianco. E aí, Lucas? Fabrício Bruno. E voto, e acho que a gente pode até comentar, né, quem a gente acha mais jogador também, porque pra mim houve uma discussão ali, né, que quem é melhor, Fabrício Bruno ou Lianco? E eu mantenho a minha opinião de desde sempre que o Fabrício Bruno é mais zagueiro que o Lianco. E a temporada de 2025 do Fabrício foi muito melhor, o melhor zagueiro do Brasil, na minha opinião, em 2025. O Lianco teve a fatalidade de ter uma lesão grave, séria aí, que o tirou por alguns meses, mas 2025 do Fabrício Bruno, pra mim, foi melhor do que qualquer outro zagueiro no Brasil. Rafa Nobre. Com sobra, Fabrício Bruno com sobra. Sobra? Com sobra. E a gente tá falando de um bom zagueiro, né? O Lianco, pra mim, é um excelente zagueiro, mas o ano do Fabrício Bruno, pra mim, foi absurdo, foi uma das referências do Cruzeiro. Pra mim, com sobra, Fabrício Bruno. Eu também voto no Fabrício Bruno com sobra, concordo com o Rafa, e acho que o Lianco é um ótimo zagueiro, um cara que pode ir pra seleção, pode pleitear, um cara de raça, de luta, de disposição, joga muita bola. Agora, ele precisa sair do personagem. O personagem dele tá patético, tá ridículo. Tem hora que o personagem tá parecendo mais do que o próprio jogador, do que o futebol dele. Negócio de brigar com o torcedor, negócio de ir pra rede social, de falar besteira, escrever besteira em rede social. Olha, sinceramente, eu acho que o Lianco tem bola, tem futebol, mas ele precisa se concentrar mais em ser jogador. Aproveita aí o tempo agora na recuperação. Foi uma fatalidade, como o Lucas disse, jogador nenhum gosta de sofrer essa contusão. Tá aí em recuperação e tal. Bota a cabecinha um pouco mais, né, tranquilo, volta mais tranquilo. É um cara explosivo, um cara de luta e tal. Vai na bola, vai dentro de campo, vai na raça. Larga esse negócio de rede social um pouquinho pra lá, que vai melhorar bastante a situação. Os outros dois zagueiros, então. Os outros dois zagueiros são eles. Quem? Vamos pra outra página, vamos lá. Vamos agora. A gente fica aqui esperando. Tá de boa. Leonardo Silva e Victorino. Sem pressa, tá de boa. Vai no seu tempo aí, tá? Tá bom. Tá tranquilo. Luizinho e Revétria. Vidalba e Júnior Alonso, ó. Isso. E aí, Rafa Nobre? Se fosse um duelo de cabelos também ia ser legal, porque o penteado do Vidalba também. A foto recortada ali, o Vidalba ficou. Não, o penteado do Vidalba, engraçado, ele termina o jogo, não mexe o cabelo dele. Depois eu vou procurar saber como é que é o gel dele. Eu fico com o Vidalba, mas escolho o Vidalba. Opa, o Vidalba não é legal, né? Porque você. Não, você vai. Entendi. Vai terminar o ano assim, nessas. Eu escolho o Vidalba também com sobra, viu? Também com sobra. O ano Vidalba foi muito bom. Se tecnicamente ele não é o Fabrício Bruno, não é mesmo, né? Fez a melhor temporada dele e foi com sobra, pra mim, melhor que o Júnior Alonso. Pra mim, o Júnior Alonso é mais jogador que o Vidalba. Mas em 2025, o Vidalba fez uma temporada melhor. Pra mim é isso. Isso eu concordo. Eu acho que o Vidalba, aliás, surpreendeu, né? Sim. Vocês podem dizer que ele surpreendeu? Muito, demais. Teve matéria da imprensa argentina pedindo pro Vidalba ser mais observado numa possível convocação para a seleção. Seleção campeã do mundo. Que dia você imaginaria isso olhando pro Vidalba do ano passado, por exemplo? Lembrando que o Vidalba nem zagueiro era, né? O Vidalba começou lá na frente, foi recuando. Ele veio com o Larcamón para ser o zagueiro pela esquerda, né? Quase naquele esquema, com 3 zagueiros, seria o cara para jogar pela esquerda. Tanto que ele, em algum momento, ele faz a linha de 4 defensores com o Marlon, mas ele fechando ali a esquerda e o Marlon um pouco mais avançado. Aí que não deu certo, né? No clássico lá,
em 2024, né? Acaba não acontecendo, e aí depois o Larcamón abre mão disso e vê que não dá certo e não daria certo mesmo. Aí depois ele acaba escolhendo, e de fato mesmo escolhe atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, por isso até, né, essa facilidade de atuar um pouco mais avançado, tem uma facilidade para sair jogando, lançamento muito rápido. Se a gente falou de alguns jogadores que foram contratados e não deu certo, citou, por exemplo, o Gabigol, por conta de uma característica, a característica do Villalba casou perfeitamente com a característica e o estilo de jogo do Leonardo Jardim, né? Dessa ligação direta, esse tapa mais agressivo para procurar um atacante, e isso acabou casando muito com o futebol dele, que tem muita qualidade para poder sair jogando. Larcamón também, você foi longe, hein, velho? Mas ele veio com o Larcamón. Nossa, é verdade. Torcedor do Cruzeiro tem a lembrança do Larcamón, que eu vou te contar. Que coisa, hein? Mas então, 3-0 aí pro Villalba, porque eu também voto nele. E vamos pro lateral esquerdo agora. Acho que não tem muita dúvida aí não, hein? O jovem Kaique, que... Acho que até o Arana vota no Kaique. Até o Arana. Alguém vai votar pro Arana. Não, acho que ninguém aqui vota no Arana, né? Que, claro, obviamente, a gente respeita a história do Guilherme Arana, que ele tem no Atlético. Em termos de história, não dá nem pra comparar. É claro, mas 2025, o Kaique foi um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, se não o melhor, do Campeonato Brasileiro. Absurdo que o Kaique fez, né? Também, concordo. O Kaique, ele mostrou uma maturidade absurda, né? Se a gente contar pra alguém que não acompanha futebol, que esse garoto tem 22 anos, né? Primeira temporada dele como titular Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro inteiro, né? De um Cruzeiro que foi montado pensando no Marlon. Quando perde o Marlon, tinha tudo para poder cair mais uma pressão nas costas do garoto, né? Por ser não só o titular do Cruzeiro, mas você está substituindo um cara que foi contratado e saiu meio que pela porta dos fundos. Você vai ser o protagonista disso aqui e tal. Ele poderia muito ficar nervoso, não sentir o peso da camisa, não sentir, pelo contrário, mostrou tudo que pode e tem uma margem absurda também de crescimento. Eu acho que o Marlon é um jogador de Europa e... Kaique, né? Kaique. Desculpa, o Kaique é um jogador de Europa e tem tudo para acontecer nos próximos anos até. Vai jogar uma Copa do Mundo, Kaique. Kaique foi lançado pelo Pessolano, né? Lá em 2021, 22, na Série B do Cruzeiro. 22. Dali ele... Marlon Kaique, o Marlon saiu, o Kaique deslanchou e fez um campeonato. O Marlon Kaique, essa disputa começou a surgir mesmo com o Fernando Seabra, né? Sim. Ficou ali e tal, aí a torcida começou a olhar diferente pro Kaique, mas tem um peso enorme o trabalho, o próprio Kaique fala disso, né? A participação, o trabalho com o Marlon para ele melhorar um pouco mais desse aspecto defensivo, que hoje para mim é melhor do que o aspecto ofensivo, né? É engraçado que quando ele surge muito mais com características ofensivas. Hoje, para mim, defensivamente, ele é praticamente perfeito. Acho que é um garoto que fica há pouco tempo no Brasil. Por ser jovem e por ter uma maturidade com a bola, que é um negócio de maluco, joga muita bola. Força física absurda também do Kaique. 3-0 pro Kaique, então, e o Arana, né, a gente não sabe, tá chegando Renan Lodge, não sabe como é que vai ficar essa situação do Arana aí no Atlético ano que vem. Espero que ele não tenha contusão de novo, né, como já teve. Ficou fora de uma Copa do Mundo, inclusive, por contusão. Joga muita bola, é um cara de seleção brasileira, mas a temporada foi toda do Kaique. Vamos pro meio de campo, então, agora. Primeiro volante aí. Olha lá, ó, eu tô falando agora, essa hora ficou violento. Lucas Romero e Alan Franco. Pra mim, Romero. Romero também é um dos destaques do Cruzeiro. Tem alguns jogadores que a gente destaca, né, desse Cruzeiro de 2025 e sem dúvida nenhum, Lucas Romero, que tá na seleção, na minha seleção do Campeonato Brasileiro, pra mim, sem dúvida, o volante nessa disputa aí também, com sobra, Lucas Romero pelo ano regular que fez. E entender também a importância dele pro Cruzeiro, em sua experiência, de um Cruzeiro de uma característica de jogo diferente, mas ele entende taticamente todos os treinadores que a gente conversou nessa última passagem do Lucas Romero e até outras, né? O Mano Menezes falava disso também quando ele chegou a atuar como lateral direito até. Taticamente é um jogador muito inteligente dentro de campo, né? Consegue responder o que o treinador pede, é o que todo técnico praticamente gosta de ter no elenco. E o Romero, além disso, né, além de fazer esse trabalho que muita gente não vê, tem todo o trabalho que a torcida vê e esse trabalho que é feito com muita dedicação, para mim, Lucas Romero.
E aí, Engraçado como que o coletivo contamina também, né? Porque o ano do Atlético fez com que o Alan Franco ficasse até mais apagado também, né? O Alan Franco não faz uma temporada ruim. É um dos poucos do Atlético, inclusive, que faz uma boa temporada. E tanto é que quando ele saiu do time, a coisa desandou muitas vezes. Mas não tem como não votar no Lucas Romero, porque talvez até ali antes da Copa do Mundo de Clubes, eu poderia escolher o Alan Franco. Mas o Lucas Romero faz uma baita temporada, não começa tão bem o ano, mas depois com o Jardim é absurdo o que ele fez, então acho que o 2025 do Romero é louvável, por isso meu voto vai pra ele também. 3-0 pro Romero, que eu também voto nele. Próxima dupla A de gente tem que volantes. discutir, acho que tem que ter uma divergência aí. Então vou votar lá no Franco. Mas você Eu já fiquei perdeu. pro 2-1, não adiantou nada. Aí começa votando esse aí, vamos ver. Igor Gomes e Lucas Silva. É complicado, Tem né? jeito, O ano do Lucas Silva também. O Lucas Silva começou o ano. Aí comecei já, você viu, né? A votar aqui. Não, mas é isso, pô. 3-0 de novo. Pois é. O Lucas Silva começa o ano. Vai, não vai, renova, não renova, fica, não fica, já deu o que tinha que dar. De repente o cara tá aí, ó, capitão do time. Hoje acho que até, mesmo que chegue um reforço, a não ser que seja um extra classe, mas se chegar um reforço normal, bom jogador, é banco pro Lucas Silva hoje. Sim. Com exceção do Gerson, né? Isso. Se o Gerson vier, aí realmente é esse extra classe que você falou, né? Mas se não, O Gerson entra aqui pra mim sim. Não sei. ou é Christian? Difícil. Eu acho que pode ser no lugar do Christian. Deixa O pra Tite amanhã. jogava Deixa assim, pra né? amanhã, senão amanhã não tem assunto. Discute não. mais. Tá discutindo isso aí hoje? Você que perguntou, chefe. Perguntou. Não, então fala comigo que isso aí é pra amanhã. Vai, vocês têm que ficar Eu não saberia espertos ser aí. indelicado Verdade. assim com você. Ué. Então. Já que é pra faltar com respeito, eu tô brincando. Aqui, então, fechamos 3-0 Lucas aqui, Silva, né? Lucas Acho que não Silva, tem muito segredo aqui. O Igor Gomes é um jogador importante pro elenco do São Paulo também, né? Pro esquema. Aliás, é um dos intocáveis, ao que parece, né? Pro esquema Agora, do São Paulo, né? Depois quando o ano terminou, né? Porque demorou um pouco pra conseguir jogar bem como segundo volante nessa função. Né? O Igor Gomes é engraçado. Eu não acho que ele é um cara que vá. Sim, o Igor Gomes vai brigar por posição, vai ser o cara titular. Mas é um cara importante pro grupo. É um cara que entra bem. Sim. E pro elenco isso é importante, né? É sempre bom ter um cara assim, né? O problema é quando você fica esperando desse cara a titularidade. Aí ele é titular e você fala. Ou então o deixa ele problema lá, é você ter o Igor Gomes pra ser o titular. Só tem ele. Exato. Acho que aí é um problema grave de planejamento. Mas o Igor Gomes, ele é muito inteligente. O cognitivo dele é uma das principais características. E é importante você ter um jogador que lê bem o jogo em campo. Né? Aliás, ele nos deu uma entrevista esse ano aqui no Tempo Esportes e fala muito bem. Muito boa Muito entrevista. Conversa bem, fala bem, se expressa legal. Muito, muito bacana o Igor Gomes. O Lucas Silva também é um cara que se expressa muito bem, né? Fala muito bem. Não conversamos com ele aqui esse ano, mas já conversamos com ele algumas E vezes. quem é mais bonito, Daniel Seabra? Aí ficou complicado, E hein? aí é um duelo. É mesmo, hein? Olha, Pô, aí é um duelo. Vai, dá seu voto. Aí você começou? É o Ah, príncipe bom, o do Igor Cruzeiro Gomes. contra o Kaká do mesmo? Galo. É o Kaká do Galo. Sim. Não, o príncipe do Cruzeiro já tem dono, hein, gente? Esse negócio de príncipe do Cruzeiro aí, Ah, é? o príncipe é o de Seu Lopes. Isso aí Mas o príncipe hoje, né? é o príncipezinho. Tá bom. É o Little Prince. Tá Eu bom, também tá voto bom. no Igor Gomes. E aí, 2-0. Lucas Silva. 2-1, então. Silva. Ganhamos nós. Beleza. Beleza. E agora então vamos para outra posição no meio de campo. Matheus Pereira ou Bernard? Ai, Mais dá, um né? 3-0, né? o Dá. Bernard aí ficou ruim pra você, viu, velho? Não dá, né? Não dá. O cara é o cérebro do time, que foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal da Copa do Brasil. Como é que faz? Não tem jeito, não tem jeito. Aí é Matheus Pereira, não tem como. Se a gente destacou aí alguns jogadores do Cruzeiro que brigaram e estão na seleção do campeonato, tá aí um cara que é diferente do futebol brasileiro, né? Se a gente for analisar um meia clássico, é o Matheus Pereira, a referência é essa, inclusive acho que tinha que estar na seleção brasileira, um toque diferente, um pensamento diferente. Pra mim, Matheus Pereira com muita sobra. Tem como não votar no Matheus Pereira? Não tem como, não tem como. Bernard foi importante em alguns momentos pro Atlético, mas é incomparável em relação ao Matheus Pereira. Matheus Pereira, a qualidade dele como jogador, e olhando a temporada, não tem base. O Bernard, eu vou te falar, o Bernard estreou, né? Finalmente o Bernard estreou no Atlético, né? Porque eu tava demorou. esperando o Bernard jogar. A saída do Cuca, Com né? a saída do Cuca. Inclusive, ele desabafou depois do jogo contra o Bolívar. Tava lá Foi. fazendo o jogo com o Jaime. E ele fez o gol e saiu e desceu além, né? Soltou no ventilador. Tava lá na zona mista e ele tava esperando aquele momento pra falar, inclusive. Do... Aliás, nós ficamos esperando o Bernard lá, ó. Saiu todo mundo e nós esperando o Bernard, foi o último, né?
E aí tinha que ouvir o Bernard naquele momento, o cara que fez o gol, desabafou, jogou tudo no ventilador, falou sobre o treinador anterior, quase que não citou nome e tal. Eu acho que tem tudo com o Sampaoli para voltar a ser o Bernard. Claro que não vai se voltar a ser aquele Bernard de mais de... Se ficar no Galo, né? Se ficar. Não vai ser aquele de mais de 10 anos atrás, né? Isso é outra história, né? O Bernard hoje é outro jogador. Mas eu acho que pode ser muito importante pro Atlético nessa próxima temporada. Mas Matheus Pereira é um cara que sobra no futebol brasileiro, não é só nessa disputa aí, não. Vamos mais pra frente aí, então. Quem que nós temos agora? Ponta. Olha. Aí, ó. O Christian e o Scarpa. E aí, Lucas Maia? De novo, acho que entra lá que eu falei do Júnior Alonso. Eu acho o Gustavo Scarpa muito mais jogador que o Christian. Até porque o Christian jogou meio improvisado ali naquela função pelo lado direito. Mas a temporada do Christian foi melhor. O Christian foi mais importante pro Cruzeiro que o Gustavo Scarpa pro Atlético, apesar do Scarpa também ter bons números de assistência ali, bons no sentido de comparação a outras temporadas. Mas o Scarpa também oscilou bastante, recebeu muitas críticas, enquanto o Christian foi muito mais regular no ano. Pra mim, o Christian. Agora que loucura, né? Se a gente fosse... Meu voto é o Christian, né? Mas no início do ano, imaginar que a gente poderia analisar e ter uma unanimidade com relação ao Christian Scarpa, né? Mas se a gente for pegar essas mesmas artes aqui no início de 2025, não é só essa aqui, não. Por exemplo, Arana e Kaique. O Arana com sobra. Eu até falei do Alan Franco e Romero. Em outro momento da temporada, eu iria de Alan Franco tranquilamente. Ou seja, historicamente, aí eu concordo com o Lucas, historicamente não dá pra comparar o que o Scarpa já fez na carreira dele com o que o Christian já fez. Mas e esse ano, Rafa? Não, esse ano o que o Christian fez pro Cruzeiro. E aliás, é um detalhe para 2026. Como o Tite vai querer aproveitar o Christian? Eu acho que a ideia de jogo do Christian pode determinar o Cruzeiro no mercado, né? Se o Tite quiser o Christian como o Leonardo Jardim atuou, o Cruzeiro, em tese, não precisa correr no mercado para atrás de um ponta, né? Mas se quiser, de fato, jogar com o Christian mais recuado, como foi no Atlético Paranaense, vai mudar muito do Cruzeiro no mercado, pensando em mais um jogador para ponta. Então vai depender muito o que o Tite pensa para o Christian, de como o Cruzeiro vai no mercado. Acho que isso vai pesar muito também. Mas estou com vocês, acho que tecnicamente o Scarpa, aliás, gosto muito do estilo de jogo do Scarpa, acho um cara muito inteligente, decisivo. Talvez não foi tão bem aproveitado, né, pelos técnicos que passaram pelo Atlético nesse ano. Acho que dá para pensar num esquema diferente para poder aproveitar melhor o Scarpa. Tecnicamente acho melhor que o Christian, mas pro time o Christian é muito melhor e um ano muito melhor do Christian que o Scarpa. É isso aí, ó. O Scarpa pra mim eu acho um jogadoraço, eu acho o Scarpa espetacular jogador. Agora é aquilo que foi o Lucas que falou, né, quando o coletivo vai todo errado, as individualidades dançam também no meio do caminho, né? Porque vem falando isso aqui também do Atlético desde, sei lá, do início do Campeonato Mineiro, né? O coletivo não vai, aí você pega um cara aqui que poderia render muito, outro ali que poderia render muito e ninguém rende nada, né? Porque fica difícil demais no meio da bagunça, né? Mas vamos pra frente então, vamos ver quem é que nós temos aí pra frente. O Wanderson e o Coelho. Seu protegido. Filho do Vander, né? Meu protegido. Seu protegido. Essa história surgiu aí com o Rafa Nobre porque ele gosta de atacantes que façam gols. Isso. Ele não gosta de atacantes que participem só do jogo. Quer que o atacante obrigatoriamente faça gol. Quem diria? Então, qual que é a função do atacante, né? Mas ele deve ser defender. Quando você começa a procurar argumento pra poder justificar o cara que é titular. Mas ele marca bem. Então vai ser volante, pô. É isso. Eu voto no Coelho, tá? Olha. E aí? Eu? Não, pois acabei de votar. Deixa o Lucas votar. Ah, é? Não. Olha só. Quem manda aqui sou eu. Pois é, autoritarismo. Pois é, o Wanderson, por mais que ele tenha dado uma cara diferente pro Cruzeiro, né? É bom dizer que ele veio no meio do ano, né? Então, de um pedido até então único do Leonardo Jardim e acaba mostrando um pouco do que consegue fazer, que não é gol, que não é assistência, mas pro time, mostrando um pouco mais pro time e dar essa cara nova pro Cruzeiro, ajuda numa recomposição.
Acho que é difícil votar, tem que ter critério para votar, né? Votar nele em função do Coelho, que fez até então, nos jogos que acompanhei do Atlético, um ano melhor do que o Wanderson, então meu voto é Coelho. Olha, Eu voto no Coelho também, cara. Eu acho que o Coelho, enquanto esteve disponível para o Atlético, foi o melhor jogador do time. Ele se lesiona no jogo da Sul-Americana e aí perde boa parte da temporada, mas se fica até a reta final, certamente iria continuar como titular. Para mim, o melhor jogador da temporada do Atlético, para mim, foi o Coelho. Claro que ele depois se lesiona gravemente, mas para mim o Coelho foi o melhor jogador do Atlético na temporada. Eu também acho que o Wanderson deixa a desejar no ataque, mas eu até concordo com você, Seabra, quando você disse que ele foi importante pro Cruzeiro em muitos momentos. Porque o Cruzeiro não tinha um Arroio em muito tempo. Até o Arroio chegar, era o Wanderson que exerceria aquela função mesmo. Os outros jogadores por aquele lado ali eram piores para fazer o que o Wanderson precisava fazer. Por exemplo, o Marquinhos, por exemplo, o Bolassi, por exemplo, o Gabriel Barbosa. Então o Wanderson foi melhor do que todos eles e foi muito importante na engrenagem do time do Leonardo Jardim, até o Arroio chegar. é isso que eu falava com o Rafa e com o Léo Campos na época. Eles falavam, não, mas tem que ser outro jogador e tal, papapá. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, o Arroio, né? Mas o Arroio jogou menos do que o Wanderson. Exato. Né? Se o nosso critério é quem jogou mais partidas, se fosse o Arroio, vocês votariam no Coelho ou no Arroio? Arroio. Aí, No Coelho. No Coelho? Sim. Mesmo assim? Mesmo assim. Então, mas de qualquer forma não é, então... Então. E você, votaria em quem? Agora eu fiquei curioso. Eu votaria no Coelho. Eu acho que o Arroio foi muito importante. O Arroio entrou, para mim foi uma contratação espetacular do Cruzeiro. Ele tem tudo para ser um cara explodir aí em 2026, mas eu acho que o Coelho também chegou, teve o problema da contusão, tava até fazendo o jogo, a contusão doeu até na gente aqui, viu? Nossa, ele torce em cima do Forte, próprio né? joelho, foi muito forte. E vai voltar agora em ponto de bala em 2026. Lembrando que a gente já falou lá atrás também do Vital. Até já voltou, né? Ele jogou contra o Vasco. Desculpa, é verdade, ele jogou. Eu até falei aqui no programa, eu acho que nem deveria ter voltado, mas teve aquele gostinho ali, jogou contra o Vasco, naquele 5-0 e tal, e vai voltar aí sim. Você me corrigiu, eu tô falando que ele vai voltar arrebentando em 2026. Ah, desculpa. Pô, eu tô Não certo. deixei você completar o pensamento. Me Espera perdoa. molhar o bico ou não é, Guimarães? Perdoa. Vamos seguir pra frente aqui, quem mais? Aí, ó. Agora eu quero ver. Você quer ver o quê? 3-0 de novo, Caio Jorge. Não tem discussão. Até o Hulk volta no Caio Jorge. É mais um caso. Mais um caso que o coletivo contamina Não, e também mais um caso que se você pegar a carreira... o jogador, né, o histórico com o... O cara de lá foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, coisa que o Cruzeiro nunca teve desde 71. Foi 70 contra o Tostão, depois que virou o Campeonato Brasileiro, foi ele o artilheiro. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil, junto com o Ryan. Sim. Os dois foram artilheiros da Copa do Brasil. E o Hulk, maior ídolo da história do Atlético, bacana e tal. Mas como é que não vota no Caio Jorge, velho? Como é que não vota nesse camarada Que homem? do ano? Como é que não vota nesse homem? Depois de tudo que o Rafa Nobre fez, de olhadas, piscadas, telefone da irmã, mandou beijo, fez o K, tá fazendo o K de novo, fez o K 500 vezes aí, ó. Pega o cara fazendo o K aí, gente, o cara fazendo o K lá. Com um braço. Olha lá, ó. É isso, pô. É isso. Como é que não vota no Caio Jorge? Não tem como. A Impossível. temporada dele é absurda. E aí fica pro programa de amanhã também a gente falar o que será de Caio Jorge em 2026, né? Mas o 2025 do Caio Jorge foi absurdo. O melhor atacante do Brasil. Tanto Tem que pro Hulk, não. despertou o interesse de muita gente por aí, né? Tanto fora quanto dentro, né? Despertou o interesse do futebol europeu, futebol brasileiro. Eu acho que o cara que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele é fora aqui da... Tem como não votar nesse? E se fosse o Gabigol no lugar do Caio Jorge? Mas se Entre o Gabigol e o Hulk? Mas se o Gabigol tivesse, por exemplo, sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, era ele. Era o Gabigol. Não, mas hoje, se fosse Gabigol ou Hulk, quem fez a melhor temporada? O Hulk. Pra mim, o Aí Hulk. muda, né? Sim. A temporada do Gabigol pra mim foi horrorosa. A do Hulk também não foi boa. Mas o Hulk é o artilheiro do Atlético no ano. Sim. O Hulk levou o Atlético, ele sozinho ali, vários jogos. Ele decidiu os jogos pro Atlético. O Gabigol, a gente conta nos dedos aqui alguma coisa que ele fez no Cruzeiro. Pra mim foi a decepção do ano, foi o Gabigol no Cruzeiro. Se a gente for votar, podemos votar, inclusive, na decepção do ano. O meu voto já tá dado. Mas vamos acabar com essa aqui primeiro? Tá bom. Senão Você depois que manda, dá você não falou tempo, que você né? que manda? Então, manda aí. Nada, né? Mas vamos lá. Temos mais um aí, vamos lá. Tem mais um, Iago. Mais um aí? Ou não? Ou não? Acho que tem. Ou não? Não, tem um técnico, não tem não? Ó, o Iago, acabou. Filho. Acabou, fi. Errou! Então não tem o técnico, não mandou o técnico lá não, né? Eu não lembro, mas pode ser que não. Alguém não vai votar no Leonardo Jardim?
Ah, não tem jeito, né? Não tem jeito. Se fosse pra gente destacar um trabalho de um técnico esse ano, seria o Guanais, né? Não tem outro cara pra poder disputar com o Leonardo Jardim, não. E aí, Lucas? O Leonardo Jardim melhor que Cuca e melhor que Sampaoli, né? Então o Leonardo Jardim foi o melhor técnico aí do futebol mineiro em 2025, sem sombra de dúvidas. E pena que não fica pra 2026, poderia fazer um grande trabalho no Cruzeiro ano que vem. Eu acho que o Cruzeiro perdeu um grandíssimo profissional com a saída do Leonardo Jardim. Vamos discutir isso amanhã, né, no programa de amanhã, a chegada do Tite, mas aí a gente debate o pra Frentex, né? Você tá dando muito spoiler hoje, cara. Ah, mas é pra chamar a turma, meu jovem. Ah, entendi. Você tá achando que mata no peito aqui, não ó. leve, né? Olha pra um lado, toca pro outro aqui. Olha. Tá achando? Tá todo soltinho hoje. Agora, pô. Agora, soltinho você vai ver daqui a pouco. Hoje é Réveillon, né, amigão? Olha só. Mas eu acho que o Leonardo Jardim chegou no Cruzeiro com uma certa, como é que eu vou dizer, desconfiança. O torcedor não conhecia muito bem. Pois Dúvida, você falou isso no início, eu não acho que concordo com isso. Não, Desconfiança acho que quando ele também não. chegou Acho no que ele Cruzeiro, a chegou turma com uma falou, expectativa alta esse é o cara. imaginando que ele pudesse dar resultado pelo que ele fez fora. Não consigo ver essa desconfiança, não. E aí acumula o que o Lucão disse há pouco aqui, né? A saída do Fernando Diniz. Quando sai o Fernando Diniz, que para maioria da torcida do Cruzeiro já devia ter saído já no final de 2024, e ele ainda inicia 2025, deixando o Cruzeiro com aquele freio de mão puxado, de ideias que a gente via que não iam acontecer, não ia rolar. E aí sai, acho que praticamente qualquer nome que viesse ali já teria o apoio, é claro, né? Estou guardando as devidas proporções, mas um nome que não fosse unanimidade já teria o respaldo do torcedor. E aí vem o Leonardo Jardim, por mais que o torcedor de um modo geral não conhecesse o trabalho dele, mas pelo trabalho que ele fez lá fora, e era um treinador cobiçado por outros clubes, né? O Cruzeiro conseguiu trazer o Leonardo Jardim. Ele veio com uma expectativa muito alta de uma torcida que esperava, sim, acho, bom trabalho dele. Você acha, Lucas, que o torcedor do Cruzeiro, não é que o torcedor do Cruzeiro pensou assim, pô, será que vai, será que não? Não, esse é o cara pra emplacar, pra fazer um trabalho e desembolar o Cruzeiro aí em 2025. Eu acho que a aceitação a outros nomes, como o Renato Gaúcho, poderia até ser maior. Existia alguma certa dúvida, eu acho, por pelo menos parte da torcida. Mas eu concordo com o Rafa quando ele diz que quando o Jardim chega, todo mundo sabia já o que ele poderia mostrar dentro do Cruzeiro. Poderia ter a dúvida se ele conseguiria apresentar o que ele apresentou em outros momentos, como no Mônaco, por exemplo. Mas todo mundo já sabia quem era o Leonardo Jardim, o que ele tinha de história no futebol e tem ainda, né? Então é isso aí. Se a gente fosse comparar, por exemplo, para pegar um episódio recente aqui, o Tite não vem com essa aprovação do Jardim, por exemplo. Perfeito. O Tite não vem. O Tite tem desconfiança. Por mais que ele tenha feito bons trabalhos, os números dele de um modo geral, principalmente à frente do Corinthians, né, são bons, o aproveitamento dele é ótimo, de um trabalho a longo prazo, pontos corridos, pode-se esperar uma regularidade do Tite, mas ele tem uma desconfiança muito grande com relação ao torcedor, né? E essa desconfiança, sinceramente, eu não vi quando o Leonardo Jardim veio pro Cruzeiro. Agora, Posso falar uma coisa? Pra mim, o Tite eu não vou dizer mais certo, não, mas nesse momento tem mais experiência e mais cancha para assumir o Cruzeiro do que o Leonardo Jardim tinha quando chegou, né? Então acho que a desconfiança do Tite até em certo ponto até é injusta. Pode ter gente que não goste tanto dele, mas é um baita treinador. É um bom ponto, aí você tem um ponto. É isso aí, então. Estamos aqui fechando. Posso chamar o garçom a fechar? O que essa mensagem seria? Deixa eu ver aí. Não, eu tava... tá rolando? É Revlon, né, meu jovem? Réveillon. Tô sem programação, hein? O Rafa todo ano ele manda assim, Cuidado. Feliz Ano Novo, porque ele não sabe escrever Réveillon, né, que é tio no final. Me preocupa onde é que tá o acento. Me perco. Turma, então chegamos ao final desse Tempo Esportes especialíssimo de hoje, dia 31 de dezembro. Final, claro, do ano também, o último Tempo Esportes do ano. Muito obrigado a você que passou todo 2025 com a gente, que nos fez companhia, que desceu a lenha na gente aqui, criticou, elogiou, mandou seu recado, não mandou seu recado. Em 2026, manda o seu recado. Critica, elogia, fala o que você quiser, fala a sua sugestão, o que você acha do penteado aí do Rafa Nobre, o que você acha do Lucas Maia, o que você acha da turma toda.
Manda pra gente, que é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E 2026 a gente espera, claro, a sua companhia mais uma vez. Não é isso, Lucas? Feliz isso ano aí. novo, Lucas. Mano. Feliz ano novo, Seabra, Rafa, obrigado pela parceria nesse 2025. Que seja um 2026 ainda melhor pra todos nós. Rafa Nobre. É isso. Feliz ano novo, Rafa Nobre. Feliz ano novo, Réveillon. Como é que fala? Réveillon. Ah, tá. Ano novo abençoado pra todo mundo, que seja um 2026 de muita saúde, muita paz pra todos nós. Aí, ó. Ó, aí, Já ó. tá rolando lá fora Isso. aí, ó. Ô, turma, então é isso aí. Feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Muito obrigado a todo mundo pela audiência em 2025. 2026 é logo ali e a gente tá todo mundo junto aí com você. Feliz ano novo, juízo, que amanhã tem mais, galera. Obrigado, um abraço.